Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Mateus, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pão. Vocês conhecem bem esse texto, né? Sabe exatamente de quem se trata. Acordei com esse texto hoje na cabeça. Às vezes a gente pensa, nossa, Deus, tá difícil mais as coisas. O diabo tá furioso, o inimigo tá terrível. Na verdade, nós que somos terríveis, né? Se formos ver, porque Satanás, ele sugere as coisas e é nós que criamos, trazemos à existência as coisas que ele sugere. Satanás não vai transformar o seu dia num dia péssimo, num dia ruim. Ele vai trazer sugestões que vão levar o seu dia a ser ruim, a ser difícil. Mas quem vai transformar esse seu dia num dia difícil, num dia ruim, é você, é tu mesmo. Ele chega para Jesus, no ápice do jejum, talvez não era nem fome mais, porque diz que tem um certo momento do jejum que quando a pessoa passa dele, a pessoa não sente mais fome. E Jesus estava ali já há 40 dias naquele jejum, ele não tinha fome, mas o corpo dele estava precisando de energia, estava precisando de alimento, né? Por mais que às vezes ele não estivesse com fome, o corpo dele estava precisando muito. Era como se fosse ali um remédio, o alimento. Então, eu queria trazer para você esse entendimento de que, da mesma forma que Jesus foi tentado no deserto, nós somos tentados no nosso dia a dia. Todos os dias é apresentado para nós sugestões e somos nós que transformamos essas sugestões em verdades na nossa vida. Qual é a pedra que está na sua frente que Satanás já sugeriu que você se alimentasse disso? Nós sabemos a resposta que Jesus disse. Não é só de matar a fome, de suprir a necessidade do corpo e momentânea, que traz vida para o homem. O que traz vida é a palavra que vem do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Então, assim, eu pensei quantas vezes nós transformamos pedras em pães. No nosso dia a dia, tem tanta coisa que nos afasta do pão verdadeiro, do alimento verdadeiro, que é a presença de Deus, que está sempre conosco. Nós estamos transformando coisas que são pedras em coisas importantes para alimentar a nossa alma. E todo esse alimento que nós transformamos, não pega o diabo e fala, o diabo está furioso, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Ele vem e apresenta para você sugestões. Mas é eu e você que transformamos essas sugestões em alimento. Somos nós que transformamos. Engraçado que quando o tentador, fala tentador, porque ele não é criador de nada, mas ele tenta. Ele tenta. E aí quem transforma essa tentação em alimento somos nós. Quando ele chega para Jesus, ele fala assim, transforme essas pedras em pães. Jesus tinha um propósito. Ele queria estar dentro do plano original de Deus. E ele sabia que aquilo que estava sendo apresentado para ele ia suprir uma necessidade momentânea, mas ia desviá-lo do propósito. Muitas vezes nós ficamos dando voltas e voltas e voltas diante de um problema, porque ao invés de enfrentar de frente e correr para resolver e resolver logo, nós ficamos ali transformando em alimento as distrações. E nós somos dispersos para longe do que Deus planejou para a gente, para longe do que Deus nos criou para ser, para longe do que Deus planejou para que nós vivêssemos. Uma vida plena, sem necessidade de nada. Mas em Ezequiel 34, 12, esse texto também me veio essa manhã.
Diz assim a palavra de Deus diz, assim como o pastor busca as suas ovelhas dispersas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. Num dia de nuvens e trevas. Então não existe um lugar para o qual a nossa alma vá, para onde nós formos dispersos. Não existe um lugar onde o nosso Pai, o nosso pastor, não tenha o poder de nos arrancar de lá, não tenha o poder de nos tirar de lá, não tenha o poder de nos dar um novo redirecionamento, um novo entendimento, um novo fôlego para começar do zero, tudo de novo, saindo do lugar da dispersão. Então, quando eu vejo que Jesus responde para Satanás, para o tentador, fala assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque essa pedra que você está me dizendo para transformar em pão, ela não vai alimentar meu espírito, nem minha alma. Ela vai alimentar aqui, mas logo eu vou ter fome de novo. Porque não é essa pedra que alimenta, não é essa pedra que salva. Eu não vou transformar essa distração que você está me apresentando em alimento, não vou me alimentar. E aqui em Ezequiel, a palavra de Deus traz que assim como um pastor busca suas ovelhas dispersas, eu as resgatarei de todos os lugares que eles foram dispersas. Mas será num dia de nuvens? Me respondam aí. Melhorou? Aqui eu acho que tá tudo certo no TikTok, no Instagram. Me respondam, tá tudo bem? Estão me vendo direitinho? Que acho que a internet parou um pouco. Então, o nosso pastor, ele vai atrás de nos buscar dos lugares que nós fomos dispersos. E aí fala assim que será num dia de nuvens, Ezequiel, capítulo 34, versículo 12. Mas Deus vem buscar, vai nos redirecionar, vai nos tirar desse lugar de onde nós fomos dispersos, num dia de nuvens e de trevas. Porque a ovelha, enquanto ela está enxergando, ela está fazendo coisa errada. Ela está sendo distraída, está sendo abraçada pelas distrações. E ela sempre cai nos mesmos laços. As situações estão sempre se repetindo para a ovelha. Então, eu queria perguntar para você hoje, do que você tem se alimentado? Quais são as pedras que você tem transformado em pães na sua vida? Porque você só vai voltar para o plano original de Deus quando tudo estiver escuro. Num dia de nuvens, num dia muito triste, num dia muito doloroso. Por quê? Porque enquanto a gente tem o controle, nós estamos transformando pedras em pães. Estamos deixando que as distrações nos afastem da presença de Deus. Sabe, o entretenimento excessivo, como série, filmes, redes sociais, são pedras que nós transformamos em pães na nossa vida. Quantas horas, às vezes, nós passamos vendo rios, vendo ali, horas. Nós estamos transformando esse tempo precioso em pedra, essa pedra em pão. Nós estamos transformando. O trabalho pode ser uma pedra que você esteja transformando em alimento para a sua vida. Você tem se alimentado excessivamente de trabalho. Músicas. Tem gente que fala assim, eu tenho que achar uma música para interpretar o momento que eu estou sentindo. E aí coloca uma música tão sofrida, tão dolorosa, que essa música me representa. Na verdade, essa música é uma pedra que você está transformando essa pedra em alimento para sua alma. E ela vai afundar você mais ainda num lugar escuro e de trevas. Mas Deus tem o poder de, nesse lugar escuro e de trevas, te arrancar daí. Para te trazer de novo, para respirar longe desse engano de pedras que você e eu transformamos em pães. Outras pedras que nós podemos transformar em pães na nossa vida são relacionamentos. São preocupações, ansiedades, prazer imediato como comida, como compras, impulso, né? Por comprar, por comida, por vícios. Uma das coisas também que nós transformamos em pães, que é muito sutil na nossa vida, é o orgulho e a vaidade. É a necessidade excessiva de ter a aprovação das pessoas. Se você está nesse lugar de vaidade, de orgulho, de querer
ser aprovado por pessoas, é uma pedra que o tentador colocou diante de você e sugeriu que você se alimentasse disso, e você tem se alimentado. A religiosidade sem relacionamento com Deus. Fernanda, a religião pode ser uma pedra que nós transformamos em pão? Sim. Nós nos alimentamos de todas as regras, de todas aquelas coisas, mas na verdade achamos que fazemos como o jovem rico, né? Senhor, eu cumpro a lei de Moisés. Não tem um trisquinho ali que eu não cumpra na lei de Moisés. E Jesus falou assim, mas você está disposto a abrir mão de tudo que você tem e depender só de Deus? O jovem saiu triste, porque não tinha relacionamento. Ele se alimentava da religiosidade. Ele estava saciado da religiosidade. Mas a escuridão e as trevas chegou no rosto daquele rapaz quando ele viu a possibilidade de depender só de Deus. Ele não conhecia Deus. Ele não sabia quem era Deus. Engraçado, servia a ele. Todas as leis é para servir a Deus, as leis de Moisés. Então ele servia alguém que ele não conhecia, porque ele ficou extremamente triste e saiu. Triste, porque não tinha ideia de quem era Deus. Não tinha condições dele deixar a vida dele depender exclusivamente de Deus. Ele achava que as riquezas que ele tinha era maior. Deus não estava querendo dinheiro daquele jovem rico, Deus estava querendo um relacionamento. Então, muitas vezes, a religiosidade, você é alguém que faz muito na igreja, você chega antes, você faz, mas não tem relacionamento com Deus. Sabe por quê? No dia de escuridão e de trevas, você se desespera. Igualzinho uma pessoa que não conhece a Deus se desespera. No dia que vem o dia mau, você se afunda num buraco sem fim, de desespero, de angústia. Porque a sua religiosidade não é suficiente para mostrar para você que Deus é suficiente. Deus é muito mais do que uma religião. Deus é maior do que qualquer religiosidade. Então, muitas vezes nós transformamos a religião, achamos que porque minha mãe era crente, minha avó era crente, nasci na igreja, cresci na igreja, e eu sou assim, eu não falto um culto, mas não tenho relacionamento com Deus. Porque o dia das trevas, o dia da escuridão, é o dia que revela do que você tem se alimentado. De toda a palavra que sai da boca de Deus, ou da religiosidade que você transformou em pão. Muitas vezes nós transformamos a comparação no alimento. Tudo a gente se compara com os outros. Isso é um tipo de pedra que nós nos alimentamos. E nunca estamos satisfeitos, nunca saímos do lugar, porque nunca vamos ter o que o outro tem. Porque também não queremos pagar o preço que o outro pagou. A gente não sabe o que o outro pagou para ter as coisas. Você só está vendo os frutos de algo que a pessoa trabalhou para ter. E você, ao invés de se concentrar no que você precisa fazer para ter as coisas que Deus já desenhou para você, você fica se comparando o tempo todo, desejando ter. E muitas vezes nós transformamos o nosso passado em alimento. E o nosso passado é uma pedra que o tentador coloca diante de nós e fala, se alimenta disso. Transforma isso em pão e se alimenta. E nós nos alimentamos só de passado. E o que é que esse passado traz de alimento para você? Aumenta seus momentos de angústia, põe uma lente enorme de aumento nos seus pequenos momentos felizes que você teve, para que você queira viver lá, morar lá, ou queria voltar. Aquele tempo que era bom. Ai, se eu soubesse, eu tinha desfrutado mais. Sabe por que você não desfrutou mais do seu passado? Porque naquele tempo também tinha dificuldade, você estava lutando. Assim como você está lutando hoje. É que você não lembra do tamanho das bombas que você pegava no passado. Você está querendo voltar lá naqueles 1980. Ah, as músicas eram boas, o tempo era bom. Por quê? Ah, eu não aproveitei, eu podia ter aproveitado mais. Não podia, você fez o que dava para ser, porque vinha. Junto com essas coisas boas que você quer voltar lá naquele lugar, tinha coisa muito difícil que você enfrentou. Só que você está dando uma lente de aumento para um tempo onde você
também tinha muitos problemas, tinha muita dificuldade e tirou você de usufruir desse tempo. E agora você tem um Deus. Você tem que ter esse entendimento que faz com que você se alimente das coisas certas, da fonte certa que é Ele, e não perca um bem que Ele faz. Você não olha para trás, para as coisas que Deus fez na sua vida e fala, aquele tempo que era bom. Quando Deus fez algo na sua vida, Ele te deu plenitude. Geralmente nós sentimos falta lá no passado, ficamos presos de coisas, obras humanas. De coisas que vivemos humanamente. Porque tudo que nós vivemos em Deus permanece. É uma alegria que permanece. É uma realização que permanece. Ela me satisfez lá quando eu era criança e continua me satisfazendo hoje. Porque esse é o nosso Deus. O mesmo Deus de ontem é o Deus hoje presente, vai ser sempre. Por isso que Paulo fala, eu corro, gente. Eu corro para viver o que Deus colocou para mim. Porque se eu parar, eu vou me dispersar. Se eu não correr, eu vou ser distraído. Eu vou transformar coisas que eu acredito serem boas em pães e são pedras. Para terminar essa live, eu quero deixar para você esse conselho de Paulo, de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Então não fica desesperado com o que está lá na frente, porque não está na sua mão para resolver. Você não pode fazer nada. E não fique aí parado com esse alimentando desse saudosismo que já foi. Olha para as coisas que estão diante de você. Mas fulano me magoou lá. Olha, fulano passou. Você não tem o que fazer. Já aconteceu, já foi. Você vai se alimentar dessa mágoa, desse rancor. Você vai ficar dando voltas e voltas no que você tem que enfrentar e realizar. Vai perder tempo, vai perder vida. Porque isso é pedra. E Jesus falou para o tentador, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E aí Paulo vem em Filipenses 3, versículos de 13 a 14. Eu me esqueço, eu escolho me esquecer das coisas que... Fernanda, mas eu já vi vários pregadores falando que a gente perdoa, mas não esquece. Me fala o versículo que está na Bíblia que está escrito isso. Fala que Deus perdoa e esquece, eu não sou Deus. Por que Paulo fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Nós não esquecemos porque ficamos remoendo, nos alimentando dessa pedra do que as pessoas fizeram para nós. Do que as pessoas nos magoaram. Gente, eu já fui muito ferida. Eu já fui muito ferida. E eu tenho certeza, como eu, muitos de vocês aqui, todos vocês já foram feridos. Todos, 100%, 100%. Eu garanto que 100% de pessoas dessa live também já foram muito feridos. Só que eu não transformo essa pedra em pão. Eu escolho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo, que é Cristo. Sabe por quê? Que Paulo estava dizendo, eu corro. Ele fala assim, olha, eu corro. Primeiro, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu escolho esquecer. Toda vez que vem na sua mente, você fala, não vou me alimentar dessa pedra. Essa pedra não vai ser meu alimento. A mágoa não vai ser meu alimento. O rancor não vai ser meu alimento. A pessoa me deu de comer essa ferida, mas eu não vou me alimentar dela. Eu vou olhar o que eu tenho na mão para fazer hoje. Eu vou olhar para as coisas que estão diante de mim. Eu não vou olhar para as coisas que estão adiante e nem as que estão lá atrás. É para as que estão diante de mim. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr para o alvo, que é Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? O que me interessa é o que Deus sonhou para mim. É o que Deus desenhou para mim. Isso me interessa. Sabe, nós pegamos às vezes palavras bonitas e tornamos verdades dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente acha até que tem versículo que fundamenta isso e não tem. Não tem. Esqueça das coisas que para trás ficam.
Olha para as coisas que estão diante de você e corra para viver o plano original de Deus para a sua vida. Para de transformar entretenimento em alimento. Para de transformar músicas em alimento. Para de transformar seu trabalho em alimento. Para de transformar essa relação sua, esse relacionamento seu em alimento, achando que a única coisa que tem que você não dá conta de viver sem esse relacionamento. Você não consegue, você não vai ter vida fora desse relacionamento. Você fica codependente dessa pessoa e tá num relacionamento tóxico. Deus não criou você para ficar escravo de ninguém. Deus nos criou para ser livres, libertos. Não faça mais dessa preocupação e ansiedade seu alimento. É pedra que você está transformando em pão. Não faça de prazeres imediatos como um impulsivo, compulsão em comida, em compra, em vícios. Não faça do orgulho e da vaidade, da necessidade de ser aprovado pelas pessoas em pão. Isso é pedra. Isso vai passar, você não vai levar para a eternidade essa aprovação que você tanto quer das pessoas. Religiosidade, para de se alimentar da religião e comece a se alimentar do que sai da boca de Deus. Porque a religião vive, às vezes, dando a ilusão de frases bonitas, de pregações lindas, que não tem nada da Bíblia, às vezes. Mas você achou bonito aquilo, de certa forma abraçou você, te deu um alívio ali. Isso é um alívio passageiro. São palavras doces que abraçam você na religião, que às vezes você sente tanto alívio. Deus fala, você está satisfeito com essa gotinha? Eu tenho uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Você não precisa viver só de gotinhas, de religião em religião, do que uma pode dar, a outra não pode. Se alimenta do pão verdadeiro, que é a palavra que sai da boca de Deus. E as duas coisas para terminar essa live. Para de fazer das comparações constantes na sua vida seu alimento. Você fica, todo dia você se compara com o outro. Você está se alimentando dessa pedra. E o último, pare de fazer do seu passado. Pare de transformar seu passado em alimento. É pedra também. Corra. Para de dar voltas na sua vida. Ficar repetindo problemas na sua vida. Vai viver o novo de Deus para você, em nome de Jesus. Então, hoje o tentador chega para você e diz: transforme essas pedras em pães. Responda para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do meu Deus, da boca do meu Pai. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para as coisas que estão diante de mim, para o alvo que é Cristo. Eu vou viver o plano que Deus pensou para mim, o plano original de Deus, porque eu sou filha, eu sou filho de um Deus que não perdeu o controle, que é o dono da minha história. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, muito obrigada pela porção dessa manhã. Perdoa, Pai. Nos perdoa em nome de Jesus todas as vezes que temos transformado tantas pedras em pães. Temos transformado em alimento pedras que têm nos impedido, nos paralisado de viver o plano original que o Senhor sonhou para nós. Abrace os meus irmãos nesta manhã. Abra os olhos do entendimento, do coração deles, para que eles enxerguem um novo caminho. Enxerguem uma nova direção. E enfrentem os problemas que estão diante deles. Correndo, sem parar, sem cessar, para o plano original. Que o Cristo de Nazaré derramou a vida na cruz do Calvário para que nós vivêssemos. Obrigada, Jesus, por tanto amor. E porque o Senhor ressuscitou. E a sua ressurreição nos dá o poder de vencer qualquer coisa nesse mundo, porque o Senhor venceu. E nos torna mais que vencedores por meio do seu amor por nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda a enfermidade da sua alma, agora, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.